Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos assistem pessoalmente ou pela internet, eu falei bastante hoje nessa sessão, vou falar mais um pouquinho e paro de cansá-los. Vereador Fernando Malon, eu me considero bastante aguerrido e, ou melhor, eu luto pelo que eu entendo correto, desde os meus tempos de estudante, quando da minha entrada no ginásio, arranjei briga ali e tudo, mas lhe digo que eu encontrei alguém que me supera em muito, e é o prefeito municipal. Eu digo isso, vereador, porque o senhor já foi prefeito, o prefeito Magno Balbo, eu trabalhei de perto com ele, e eu nunca consegui ver um prefeito com tanto problema, desse sentido. Eu digo porque lá em 2013 ele arranjou uma briga feia com o CDL. Aí, agora, eu posso dizer que o problema não é comigo, porque ele dizia que com a minha saída da presidência ele ia se entender. Piorou, mas piorou muito, não com o senhor, presidente, com a casa. E hoje eu li o jornal, ele conseguiu, com a equipe, arranjar briga com o Observatório Social. Um órgão que visa fazer o bem para a cidade, conseguir arranjar briga com o Observatório Social. Eu vou dizer, com a Sociedade Varsóvia não conseguiu, porque eles arrumaram a situação toda. Então, vou lhes dizer... eu fiquei lá embaixo já, nessa quesito de encrenca. Só faço esse registro porque eu observei isso no jornal. Devo dizer que eu fiquei surpreso quando eu li a matéria, eu devo lhes confessar. Mas vamos falar agora do que realmente importa, que é a sentença judicial, que são os desdobramentos dela. Eu quero endossar cada uma das palavras do vereador Peti, do constrangimento que foi, da desnecessidade que foi, do desrespeito que foi, da falácia que foi, do eu avisei, eu sabia, porque não me ouviram, e hoje se mostra muita coisa. Mas o dano já está feito, vereador Peti. Isso aí não volta mais. Eu digo porque teve uma notícia depois do parecer ministerial do Ministério Público, que foi favorável ao pleito dos vereadores de situação, desse tamanho, dizendo por que não ouvir o vereador Fernando Malon, e não lhe estou lhe imputando, porque o senhor ainda foi muito franco aqui e disse, olha, não chego aqui com um sorrisinho no rosto, o senhor foi muito ponderado, eu respeito e reconheço isso. Mas, tal qual o vereador Fernando Malon sustentou aqui, eu sustentei dali. E eu usei, assim como o vereador Fernando Malon fez, do meu conhecimento técnico para isso. Estudei 4 anos na faculdade, mais 2 especializações, para poder saber o que falo na minha área, evidentemente. E eu sustentei daquela cadeira ali, que não tinha nada do que estavam falando. Mas eu não vou chegar aqui e dizer, eu avisei. Eu não vou fazer isso. Eu não vou dizer ali, o meu entendimento jurídico estava correto, porque eu falei da repristinação, eu falei um monte de coisa dali. E naquele mesmo dia, quando da discussão, eu vim aqui no plenário, peguei aquela folha com o papel timbrado da prefeitura e disse que nós, Câmara e Prefeitura, deveríamos nos respeitar. Que era inadmissível o prefeito enviar um documento para os vereadores de situação dizendo que não promulgaria a lei e não fazer isso com o presidente do Legislativo. Que isso seria imoral e completamente desrespeitoso. Eu disse isso dessa tribuna. E ainda usei o termo, vamos nos respeitar. Pois bem, em que pese os argumentos do vereador Fernando Malon, todos eu respeito. Respeito o vereador Fernando Malon como vereador e até talvez mais, e considere um elogio como advogado, todo o teu conhecimento jurídico. Mas eu discordo totalmente do posicionamento do vereador Fernando Malon, porque agora eu vou lhes dizer, não façamos dessa casa de leis 2 pesos e 2 medidas. Não vamos dizer que o descumprimento em tese do regimento interno é um verdadeiro absurdo, mas o descumprimento de uma lei federal não é. O prefeito municipal de São Bento do Sul descumpriu com a lei, com o decreto-lei 201 de 67, que o vereador Fernando Malon deu o entendimento dele, e o meu é completamente outro. Eu acredito que a Câmara de Vereadores, parênteses, isso é papo de oposição, pode ser, e graças a Deus São Bento do Sul tem oposição, porque hoje vem barrando algumas atitudes que não podem ser consideradas corretas, e por isso muitas vezes vai parar na polícia. Mas se for preciso eu ir para a polícia 300 vezes para fazer o que eu entendo correto e sustentar aqui dessa tribuna, irei 300 vezes. O decreto-lei
é muito claro dizendo que é uma infração político-administrativa de prefeito e que é sujeita ao julgamento pela Câmara de Vereadores e que é sancionada com a cassação de mandato do prefeito, retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa formalidade. Incorreu em infração político-administrativa o prefeito ao deixar de enviar a não promulgação a essa Casa de Leis. Se descumprir o regimento, em tese, é grave, descumprir um decreto federal é mais grave ainda, na medida da sua igualdade. Isso sem falar que o prefeito pode ter descumprido mais requisitos desse mesmo decreto. Nós tivemos uma audiência judicial hoje, em que se apura o fato de a prefeitura ter descumprido uma decisão judicial. E o outro inciso diz também que o descumprimento de uma decisão judicial acarreta em perda do cargo. E o artigo 5º dessa mesma lei é muito claro, dizendo que o processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara, por infrações dessa natureza, obedece um rito, se não estiver um outro rito estabelecido pela legislação do Estado, que eu não conheço até então. A denúncia para a abertura de instauração de processo, vamos chamar, se querem, já está na moda, impeachment, pode ser feita por qualquer cidadão de São Bento do Sul, incluído aí os vereadores. Se algum vereador quiser denunciar o ato do prefeito, que denuncie. Se algum cidadão quiser fazer, que o faça. Vai caber a essa Câmara julgar se foi correto ou não. E vai caber ao prefeito e às bases judiciais se entender que está sendo, como está fazendo a presidente Dilma. Vai caber essa apuração. O que eu defendo é o seguinte: se eu preciso ir à delegacia para esclarecer um fato, se eu preciso ir ao fórum para esclarecer um fato, vamos esclarecer os fatos também. Vamos usar o mesmo peso e a mesma medida. Vamos, falando o que eu sempre disse, usar a régua de lá. Vamos. Não querem apurar se nós cometemos irregularidades? Vamos fazer a mesma coisa. Se ao final do processo ficar-se decidido que o prefeito não cometeu a tal irregularidade, continua trabalhando. E se ao final for decidido que ele cometeu irregularidade, cassa-se o prefeito, assume o vice-prefeito. É assim o processo. Se usaram para nos julgar, para nos buscar a verdade, o que é justo, vamos fazer o mesmo. Eu proponho à Câmara de Vereadores de São Bento do Sul a abertura de processo político-administrativo para se avaliar a viabilidade, necessidade e juridicidade da cassação do mandato do prefeito de São Bento do Sul. Isso porque, como eu conversava com o assessor jurídico da Câmara de São Bento do Sul, a verdade não tem dono, a verdade prepondera. E tivemos essa verdade ontem. Obrigado. Obrigado, vereador. Para fazer uso da palavra livre, eu transmito os trabalhos dessa mesa diretora ao vereador, vice-presidente dessa casa, vereador Tício Vladimirim. Na continuidade dos trabalhos da palavra livre, passo o tempo de 10 minutos ao vereador presidente dessa casa, Edmar Salomão, para suas considerações.